Você sabia que o apóstolo Paulo tinha total conhecimento do ocorrido no Éden, da real transgressão de Eva, que não é do modo como ensinaram no sistema religioso? Então olha só o que está escrito em 2 Coríntios 11, a partir do verso 2. O que você vai ver agora provavelmente vai te incomodar. Presta atenção nisso. Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então aí que tá. Por que Paulo fez a comparação entre pureza, virgindade, casamento e logo depois ele cita a transgressão de Eva, dizendo que ela foi seduzida pela serpente? E o interessante nesse contexto é que Paulo faz uma comparação entre o casamento micro, aqui nessa terra, entre um homem e uma mulher, como também o casamento macro, entre Cristo e a sua noiva, que é a igreja. Em outras passagens da Bíblia, como principalmente Efésios 5, é citado também essa comparação de que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, pois assim como o marido deixa seus pais para se casar com a sua esposa, Cristo também deixou seus pais para em breve se casar com a igreja, a sua noiva. E esse casamento que todos aqueles que confiarem no Messias até o fim vão realizar com ele é no sentido dessa aliança eterna que todos nós teremos com ele, ao confiarmos nele e perseverarmos até o fim. Todos aqueles que confiarem nele, esses herdarão a salvação. Então, quando Paulo fala que nós devemos nos manter puros e virgens para Cristo, ele fala no sentido de não apostatarmos da fé, mas sim nos mantermos firmes e leais na aliança com ele, não traí-lo, não adorarmos outros deuses, mas sim o Criador por meio dele, permanecendo fiel a ele. E logo depois ele cita a transgressão de Eva, de que Eva foi seduzida pela serpente. E aí que tá, por que Paulo fez essa conexão? E aí que entra o mistério lindo e profundo, de que Paulo tinha total conhecimento do que ocorreu no Éden. Paulo fez essa conexão, pois Eva não se manteve virgem e pura para o seu marido, que é Adão, e o traiu. E não devemos fazer como Eva fez, devemos nos manter virgens e puros para Cristo, no macro casamento, que será realizado em breve. E para isso devemos perseverar até o fim e nos mantermos leais a Ele. Então olha só que incrível, ele tinha total conhecimento da transgressão de Eva, de que ela não se manteve virgem e pura com seu marido, que é Adão, pois ela teve relações com a serpente, que é Satanás, e traiu seu marido, Adão. E após essa transgressão, foi gerado dentro dela duas sementes, Caim e Abel, e uma sendo inimiga da outra. Então esquece essa ideia de uma cobrinha falante que ofereceu maçã para Eva. Isso é história fictícia. O próprio Paulo esclarece a transgressão que Eva realmente cometeu nesse contexto. Olha só que incrível isso. O tempo todo estava contido nas Escrituras, mas antes nós não tínhamos olhos espirituais para enxergar. Mas glórias ao nosso Criador que está trazendo à luz aquilo que durante muito tempo foi oculto. E mais uma passagem que demonstra que Paulo tinha conhecimento do que ocorreu no Éden e também total conhecimento do que ocorreu em Gênesis 6, da união entre os 200 sentinelas e as mulheres. Olha só, 1 Coríntios 11, no verso 10. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como um sinal de autoridade. E por que Paulo falou que a mulher devia se resguardar, colocando véu na cabeça por causa dos anjos? Porque ele sabia muito bem que a primeira mulher, Eva, foi enganada por um anjo, que é Satanás, e que outras mulheres, no contexto de Gênesis 6, foram enganadas pelos 200 sentinelas e se relacionaram com eles, gerando os gigantes, os néfilins do passado, que causaram destruição na era pré-diluviana.